Olá, meu nome é Valmir Cardarelli. Para quem não me conhece, eu sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre, que se encontra sediada aqui em São Bernardo do Campo. Somos uma entidade sem finalidade lucrativa, onde a nossa proposta é levar a educação às pessoas, a verdadeira educação, através da filosofia. E nesse contexto, estamos abrindo algumas aulas, deixando disponíveis no YouTube, para que as pessoas possam ter contato, conhecer um pouco do que é filosofia clássica, do que seja academia, e um convite àqueles que quiserem de fato conhecer a gente, marcar um dia, através dos nossos contatos, e-mail, telefone, que aparece no site. E quem quiser seguir o canal também será bem-vindo. É só se inscrever, dar o like. A nossa ideia não é financeira. Você tem que não temos absolutamente nada contra o dinheiro, muito pelo contrário. Um dia eu vou gravar também uma aula sobre dinheiro. Nós temos até um livro, o ABC do dinheiro, tudo aquilo que você gostaria de saber sobre dinheiro e não tinha para quem perguntar. Esse livro também está disponível. E dentro desse elenco de aulas que estamos disponibilizando, eu resolvi gravar um pouco sobre a lei da atração. Eu entendo que um dos problemas do homem atual, além dele não se conhecer de fato, é ele não conhecer sequer as leis da natureza, as leis pelas quais nós vivemos. Nosso mundo todo ele é regido pelas leis da natureza. Então, isso é tão assim absurdo, desconhecer essas leis, que seria mais ou menos assim como você ir num país diferente, num estado diferente, e você desconhecer completamente lá as leis de trânsito, Código Penal, Código Civil, Código Comercial. Seria um absurdo, porque você poderia estar cometendo um crime, uma infração, um delito, com um total e pleno desconhecimento disso. Isso a gente chama de ignorância. Então a ignorância é exatamente isso. Nós temos ignorância sobre quem somos, efetivamente, e temos ignorância, sobretudo, das leis que nos regem, das leis que regem o universo. E hoje, então, vamos aproveitar e falar sobre uma delas, o que é esta lei. A minha ideia hoje é passar como você pode prosperar pelo conhecimento dessa lei, prosperar no sentido verdadeiro da palavra, e como você pode desenvolver quais são os 7 níveis aí de vibração, os nossos 7 estágios vibracionais, através dos quais a gente vai galgando uma vibração melhor. Ok? Então vamos lá. Existe uma frase notória, bem conhecida, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Essa frase é um dito popular, eu sei que muitos até atribuem essa frase a Jesus. No entanto, eu, pelo menos nas minhas leituras, vasculhei ler a Bíblia, eu não achei isso nos evangelhos, eu pelo menos não achei. Se alguém achar, me avise, né? Eu não achei. Então, não creio que esta frase tenha sido dita por ele, não que ele não conhecesse, poderia ter sido dito, isso não diminui, não aumenta nada. Mas é só uma questão de referência. Para mim, essa frase é um dito popular, que não tem um autor, mas é uma frase muito filosófica e muito verdadeira. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, o que seria a lei da atração? A lei da atração. Eu creio que todos nós já fomos apresentados para um ímã. Tem aquele ímã de geladeira, onde você coloca ali e fixa o ímã. Ou 2 ímãs, eles se atraem, um de um lado, do outro lado eles se repelem. Olha que interessante, não é? Ah, mas então, Valmir, a lei da atração funciona e às vezes não? Não, não é isso.
A lei da atração é uma lei que rege todas as coisas e o objetivo dela é juntar as coisas que são semelhantes, aproximar a tudo aquilo que é semelhante, por atração. Então, essa é pura atração. E isso tem um propósito, é óbvio, que o propósito está numa amarração com outras leis, como por exemplo a lei do desenvolvimento. Existe uma proposta que quando nós juntamos pessoas ou coisas ou seres que são parecidos, agrupamos esses seres, o propósito está no desenvolvimento deles, ao passo que eles isoladamente teriam dificuldade em obter esse desenvolvimento. Isso é somente um dos propósitos da lei da atração. Se nós analisarmos de uma maneira mais macro, vamos dizer assim, uma visão mais macro, mais ampla, podemos perceber que o nosso sistema solar, ele somente funciona e se estabiliza em função da lei da atração. Nós temos, por exemplo, aqui um satélite, que é a Lua. No caso do planeta Terra, tem um satélite natural, né, que é a Lua. E esse satélite, ele se mantém em sua órbita também em função de uma lei. Ou seja, uma lei onde o planeta Terra, por obter maior massa, consegue manter uma atração, senão a Lua sairia de sua órbita e se perderia pelo espaço. E assim são os planetas, Saturno, Netuno, Terra e etc., com relação ao Sol. E assim é o nosso sistema solar com relação a outros centros. Então tudo está em equilíbrio. Então essa lei da atração, ela visa também o equilíbrio das coisas, a manutenção de um equilíbrio. Nós sabemos que sem o equilíbrio não há uma estabilidade. E nós precisamos da estabilidade para evoluir. Então daí nós temos essa lei da atração. Então ela traz, logicamente, algumas curiosidades. Uma delas que eu posso dizer, ainda dentro daquela frase, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, eu posso afirmar para você que estudos dizem que se você quiser de fato se conhecer, traçar um perfil da sua pessoa, basta você analisar o perfil dos seus 10 melhores amigos. É um exercício para casa. Depois você relaciona quem são os seus 10 melhores amigos. São aquelas pessoas que te atraem, aquelas pessoas que você gosta de estar junto, né? Pessoas que vocês costumam fazer as coisas juntos, etc. São seus amigos mais próximos, né? Captura essas 10 pessoas, essas 10 personalidades e destrinche as qualidades e os defeitos dessas pessoas. E você vai ter uma surpresa, duas surpresas. Uma delas é que essas pessoas vão ter algo em comum, alguns traços em comum. E esses traços em comum que essas pessoas terão, normalmente vai te revelar. Ou seja, vai mostrar quem você é. Daí que é até um exercício perigoso, porque muitas vezes a pessoa faz isso. Eu já passei esse exercício para alguém, né, para algumas pessoas, é óbvio. E esse alguém, na hora que fez esse teste, não ficou contente, não. Ele falou, nossa, não é possível que... o que tem essas pessoas em comum? Bom, primeiro que elas são ociosas. Segundo que elas podem ser mentirosas. Terceiro que podem ser preguiçosas. Olha, toma cuidado, né? Porque se seus 10 melhores amigos trazem essas características, provavelmente isso está em você, com certeza. Daí então, alguma falácia que a gente comete, né, que a gente entra, de ficar acusando isso dos nossos amigos. Né? Nossa, como fulano é preguiçoso, o outro, nossa, mente demais, não é? E o outro fofoca demais. Só que a gente já está fazendo isso, nós estamos fofocando com alguém. Ou seja, na verdade nós projetamos aquilo que somos, nossos defeitos nos outros, né? E isso nos cega para nós mesmos. Então, a lei da atração, ela acaba tendo esse condão de bem utilizado, uma técnica. Faça esse exercício e você vai observar, dentro desse processo, uma revelação de quem é você, de como você está. Isso é muito importante para mim, eu acho, para acertar a
essa autoimagem que todos têm, e normalmente essa autoimagem é distorcida da realidade. Porque todo mundo, aqui é muito comum, inclusive na escola, só aparecem pessoas honestas, pessoas boas, pessoas com projetos de vida, pessoas resolvidas, e eu fico assustado quando eu vejo isso, porque eu sei que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Eu creio que ninguém está resolvido. Eu estou me incluindo nisso, inclusive, porque senão estaria encarnado. Uma vez que estamos aqui encarnados, estamos aqui num processo evolutivo, é porque nós temos o que evoluir. O ser humano, ele é perfeito em utopia, o perfeito com relação a um arquétipo, isso é verdade, mas de fato nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis, ou seja, é aquilo que vai chegar a uma perfeição. É uma perfeição que está projetada. Ou seja, no fundo, nós vamos ter que nos construir. E como nos construir sem o conhecimento de quem nós somos e sem o conhecimento mínimo das leis da natureza, as leis que regem todas as coisas. Tá certo? Daí então escolhido esse tema, vamos falar então sobre a lei da atração. Nós já estamos falando sobre a lei da atração. Né? Muito bem. Então, como que nós podemos prosperar? Como nós podemos prosperar utilizando-se da lei da atração? Então, vamos lá. Como que acontece? Se é um fato que nós atraímos tudo aquilo que é semelhante, nós atraímos tudo aquilo que tem uma proposta, tem um propósito conosco mesmo. Nós atraímos tudo aquilo que tem uma relação com o que buscamos, com o que somos, com o que estamos procurando, o que nos interessa, na verdade. Se isso é um fato, gente, a partir do pressuposto de que isso seja um fato, ou seja, de que a lei da atração é uma realidade. Então, partindo desse pressuposto, ora, eu sigo um raciocínio muito simples, muito elementar. Qual seria esse raciocínio? Ora, se eu pretendo prosperar, eu pretendo obter um sucesso, eu pretendo sair da minha zona de conforto e conquistar coisas maiores, e me conquistar como pessoa melhor, ora, então eu tenho que melhorar a minha vibração. Né? Isso é um fato lógico e muito simples, um raciocínio muito elementar, muito lógico. Então, qual o problema hoje que se encontra na humanidade? Uma coisa que eu tenho percebido, eu sou muito observador, estudioso da psique humana, né, como psicanalista, como filósofo, eu observo o seguinte: todo mundo quer prosperar, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer coisa nova. Só que, na verdade, ele não muda a vibração dele. Então, não basta, gente, você simplesmente pensar grande. Existe isso, eu já vi também alguns livros de autoajuda. Você é o que você pensa. Inclusive técnicas, né? Técnicas de pensamento positivo, de conquista de objetivos, onde você usa a técnica de imaginação. Gente, eu já vou falar uma coisa para vocês: economize seu tempo. Economize seu tempo, porque isso não funciona. Me mostrem alguém que ficou pensando no sucesso, num bom emprego, num bom salário, e a pessoa sentada num sofá assistindo televisão, me mostrem essa pessoa que de repente alguém de uma empresa veio, bateu na porta dela enquanto ela está sentada, não é isso? Chamou a campainha, ele foi lá e já ofereceu um contrato de emprego para ganhar 10, 20 mil reais e um bom cargo de gerente, um bom cargo de CEO de uma empresa. Eu creio que isso não existe. Pelo menos eu desconheço. Nas minhas 6 décadas de experiência de vida, né, nessa vida aqui, eu nunca vi isso. Então, é porque não tem. No fundo do fundo, as coisas são conquistadas pelo nosso esforço. Eu sei que algumas pessoas é difícil ouvir isso, digerir isso. Nossa, então quer dizer que eu tenho que me esforçar? Lamento, mas é isso mesmo que funciona, assim que funciona. Se você ficar deitado em berço esplêndido,
nunca nada vai acontecer, né? Pelo contrário, você vai estar atraindo coisas que têm a ver com isso, com inércia, com degeneração, né? Porque as coisas paradas, elas chamam isso. Se você pegar uma bacia, um balde de água e deixar embaixo da sua cama, lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que vai acontecer? Aquela água vai se purificar? Aquela água vai se tornar potável para ser bebida? Não, pelo contrário. Aquela água vai deteriorar, né? Ela vai, lógico, ela está parada, ela vai putrefar, ela vai apodrecer. Isso é assim que funciona a natureza. Então, se você ficar deitado no sofá, aguardando uma oportunidade, lamento, mas isso nunca vai acontecer. Ora, então, se isso é um fato, onde que está então, onde que eu posso me mexer, onde que está o trabalho fatídico mesmo, ou seja, pé no chão e mãos à obra, o que eu posso mexer na minha vida para poder evoluir, para poder obter o sucesso que eu tanto almejo, né? Pensar grande ajuda, não resolve. Eu vou explicar por quê. É o seguinte, para que você entre na energia da prosperidade, na energia do sucesso, ou seja lá o que você está buscando. Eu estou buscando lá um carro novo, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Imagina que você está à busca da tua primeira casa, eu quero comprar minha casa própria. Seja o que for, ser uma pessoa melhor, tocar um instrumento. Imagina, você quer aprender a tocar o quê? Violino? Violino não é fácil. Ah, não é fácil? Tá. Mas é o que acontece. Vá lá no sofá e fique imaginando você tocando violino, não é isso? As músicas, tal. Isso nunca vai acontecer. Ajuda? Com certeza que ajuda. Então, onde que está o ponto? O ponto é o seguinte, você precisa somatizar a imaginação. Quem precisa fazer isso, e quem possibilita isso é você, através da ação. Então, esse é o grande ponto. Não basta você pensar grande, você precisa criar uma união, uma conexão com aquilo que você busca, ou seja, você precisa quebrar a separatividade. Então, se eu quero ser um violinista, ora, o que eu preciso fazer? 1, comprar um violino. 2, arrumar um professor. 3, estudar. E estudar bastante. São 6 meses para você aprender a pegar o arco. 6 meses, eu vou tocar um instrumento mais fácil. Tudo bem, pode escolher lá, se você quiser. O triângulo, talvez. Eu achava que era fácil também, né? Mas é bem difícil o triângulo também. Mas é difícil. Não tem nada que seja fácil. A grande questão, gente, é você pagar o preço por aquilo que você almeja. Esse é o ponto. E eu percebo que raras são as pessoas que querem de fato pagar o preço do sucesso, o preço da conquista. Então, seja o que for que você queira conquistar. Então, a lei da atração, ela funciona assim. Você precisa vibrar. Quanto mais você vibrar na frequência daquilo que você almeja, melhor vai ser. Esse que é o ponto. Então, quando eu falo vibrar, significa vibrar em todas as suas estruturas. Então, todas as estruturas são a estrutura física, heterofísica, etérica, física, a estrutura prânica, ou seja, nós temos um corpo vital que permeia todo o organismo biológico. O seu corpo emocional precisa também vibrar essa mesma frequência. A tua mente precisa vibrar nessa mesma frequência. Então, aí está uma pegadinha. Veja, se eu quero uma casa, por exemplo, eu quero comprar minha casa. Olha, e eu imagino como é que eu quero essa casa, penso como eu quero, aí todo dia eu repito, né? Isso eles chamam a força da palavra. Aí eu vou lá, repito, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa, ela é assim, 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 assim. Tá, isso não basta. Por quê? Porque agora, já que você definiu o que você quer, a casa, você precisa levar a tua emoção, levar teu prana, e aí você precisa construir e planejar as coisas no físico. Ou seja, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer uma poupança, uma grande poupança, você vai ter que procurar o financiamento, quando aparece lá o financiamento, você vai ter que ir atrás,
etc. Preparar documentação para isso. Você precisa juntar uma entrada, talvez usar o fundo de garantia, fazer um planejamento financeiro, econômico-financeiro. Isso que é pagar o preço das coisas. Depois procurar a melhor instituição financeira, o melhor banco para que você possa obter uma taxa de juros mais adequada, menor, não é? E daí em diante, depois a questão da mobília, a questão de todas essas coisas envolve o suor, envolve o fazer. Então não é só o pensar. Agora, isso é uma dica onde você aproximou. Se eu fico só pensando na coisa, o que acontece? Eu penso aquilo como um objetivo. Então aquilo está fora de mim. Se está fora de mim, eu tenho um hiato de tempo e espaço. Então eu tenho esse hiato de tempo e espaço que vai ser meu obstáculo para conseguir as coisas. Isso é o preço que eu digo que você tem que pagar. Então pagar preço significa eu estreitar, eu anular esse espaço. Então, como eu disse do violinista, eu digo assim, eu quero ser um violinista, eu quero ser um espala, né, um espala de uma orquestra sinfônica. Você quer ser um espala de uma orquestra sinfônica? Ótimo. Então, se eu ficar só nessa questão da fantasia, né, que é uma falsa imaginação, isso é uma fantasia, na verdade eu tenho um espaço. Quando que você... mas quando? Né? Então, está aí, porque muitas pessoas não realizam os seus sonhos. Elas não conseguem colocar isso na prática. Isso tem a ver com a lei da atração. Isso tem a ver com a lei da vibração. O que você está vibrando? Outro detalhe, gente, que eu percebo demais dessa questão financeira, porque eu lido muito com essa questão financeira, como contador, como economista, sempre adorei números. Essa questão financeira, eu questiono as pessoas, por exemplo, o que você quer? As duas coisas, ser feliz e ser rico. Não é? Felicidade não sabe o que é. E ser rico, ele não sabe o que é o dinheiro. Olha que interessante, como é que você pode buscar, você quer ser algo que você não sabe nem o que é? Então é impossível. E eu percebo que isso, gente, a maioria das pessoas, a grande maioria, elas pensam como pobres. Não obstante, elas têm lá uma ideia, eu quero ser rica, eu quero dinheiro, mas elas nunca vão ser ricas. Por quê? Porque elas pensam como pobre. Elas não só pensam, elas sentem como pobre, elas vibram como pobre e elas agem como pobre. Né? Só para abrir um parênteses nisso, e a gente vai percebendo como a lei da atração ela funciona, e no fundo são nós que não entendemos e nós que não queremos pagar o preço. Como age um pobre? Eu quero dizer que um pobre, como é que ele age? Ele desperdiça. Desperdiça muito. Eu garanto para vocês, se vocês forem vasculhar o lixo de um rico, esse lixo não vai ser não vai apresentar tantos desperdícios quanto o lixo de um pobre. Então a pessoa está ali reclamando, não tem dinheiro e tal, mas ela joga a casca de banana fora, ela podia fazer uma torta, ela joga a casca de melancia fora, que ela poderia utilizar, ela joga no lixo. Ela joga um monte de produtos, coisas vencidas, que ela comprou, não observou o vencimento lá no mercado, e não observou também a forma de estocar isso, e desperdiçou. Ela compra coisas que ela não precisa, aí depois coloca embaixo da cama, em cima do guarda-roupa. Ou seja, ela compra coisas sem qualidade, às vezes para pegar uma promoção, alguma coisa assim, e depois aquilo não tinha qualidade, vai estragar fácil, não vale o preço que ela pagou. Se ela tivesse comprado talvez algo um pouco mais de qualidade, uma qualidade melhor, e ter pago, mesmo que pagasse um pouco a mais, na verdade seria mais barato. Ou seja, gente, rico não faz isso. Rico não desperdiça assim. Ele pode até comprar ali um presente para o ego dele e tal, porque isso é outra coisa, porque ele já tem recursos, ele pode se dar esse luxo de fazer isso. Né? E o pobre não faz, e ele desperdiça. E não só desperdiça essas coisas, como, por exemplo, ele não dá o melhor. Ele não dá o melhor dele nas coisas que ele faz. Né? Não dá o melhor no trabalho, então ele está sempre perdendo emprego. Né? Ele não consegue um aumento, uma promoção. Por quê? Porque ele dá o menor, ele dá o menos. Ele não se aprimora, ele vai fazer um curso.
não vai agregar valor à sua mão de obra, ao seu intelecto. Então isso é pensar pobre. Então ele pensa pobre, ele sente pobre e ele age como pobre. Então como que ele quer atrair a riqueza? Não há como a gente fazer isso. É porque ele está indo contra. Não é que ele está indo contra. Na verdade, ele está atraindo, a lei da atração está funcionando nele. Está atraindo aquilo que é mais pobre, que é mais frágil, que é mais menos valoroso. Então, perceba que aliás, ele reclama bastante. Ele reclama bastante que seu nível de vibração baixo, que eu vou explicar os níveis de consciência. Ele reclama bastante que não tem dinheiro, que ele é injustiçado, que ele é perseguido, né? Que ele é a vítima do dia, que ele é a vítima do ano, né? Depois que Jesus Cristo morreu, colocaram ele ali na bola 7, etc. Ou seja, ele está atraindo o quê? Ele só está atraindo coisas desse nível de vibração. Então, para que você possa realmente produzir alguma coisa, melhorar, produzir um sucesso, um desenvolvimento efetivo na sua vida, você tem que sair dessa, tá? E melhorar. Eu vou explicar como que você faz isso, tá? Bem, eu vou tratar agora sobre os sete níveis de consciência. Eu dividi em 7, gente, olha, mas eu poderia dividir em 14, eu poderia dividir em 21, eu poderia dividir em 3. Aristóteles dividiu em 3. Ele falava sobre o nível de consciência vegetal, o nível de consciência animal e o nível de consciência humano. Olha que interessante. Cada um deles obviamente, que poderia ter uma subdivisão. Ele falava sobre aquele homem, o nível de consciência vegetal, ele falava que era um homem que sequer tinha emoção. Ele nasceu para dormir, né? Respirar e comer. É mais ou menos o que faz uma planta. Ele chamava isso de vida vegetativa. Depois ele tinha a vida animal, e agrega-se essa vida vegetativa as emoções. Então aquela pessoa que procura emoção, então ele tem que saltar de paraquedas, né? Ele tem que assistir um filme de terror, ele tem que ter emoções. Então ele vai agregar qualquer tipo de emoção na vida dele. E Aristóteles também falava que essa vida não é própria do homem, essa vida é uma vida própria de um animal. No entanto, muitos homens viviam esse nível de consciência. E por fim, ele falava sobre a vida racional. Essa sim era própria do homem, que ela era uma vida dirigida pela razão. Quando eu digo razão, é a inteligência, o discernimento, né, que vai te promover uma vida adequada, uma vida selecionada. Então daí a escolha, né, o exercício do livre-arbítrio com inteligência. Daí é uma vida racional que ele chama. Bom, então, mas eu fiz uma outra divisão didática, que a gente costuma trabalhar com isso na filosofia, que eu acho bastante interessante e bastante educativa. E provavelmente você vai se colocar em algum nível desse. Não se assuste também. Mas eu estou muito baixo, tal. Não se preocupe com isso. O mais importante é que se você conseguir já fazer uma leitura tua com relação a esses livros, eu diria para você que você já está muito à frente. Porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria da humanidade, primeiro sequer vai assistir esse vídeo. Né? Segundo, que não vai conseguir fazer essa leitura. Porque com certeza ele já se acha uma pessoa resolvida, uma pessoa já solucionada na vida. Provavelmente alguém que veio, um avatar que veio aqui ajudar a humanidade, né? Provavelmente. Já conheci muitas dessas pessoas. Até o primeiro dia que eu disse para elas: escuta, vamos me ajudar a limpar um banheiro aqui da escola? Nossa, cadê essa pessoa? Ela sai correndo aqui pelo portão e você nunca mais vê, né? Ou seja, é inútil. Bem, eu vou começar de baixo para cima, que são os níveis mais densos
de vibração. O indigente. O indigente é o primeiro. Todo mundo sabe que é o indigente. É uma palavra que vem do latim indigens, que significa o que falta, né? Aquele que necessita. Daí que vem a etimologia da palavra indigente. E não confundir com indígena. Então, indigente. E aqui dos indigentes, eu incluo os homeless, né, que são aquelas pessoas que vivem na rua, não tem um teto, não tem uma casa, vivem, inclusive muitos se envolvem com droga. Então, eu vou dar um perfil. O perfil mais ou menos dessas pessoas. Ela é uma pessoa que já não tem mais esperança na vida. Ela não tem mais esperança. Então, ela está ali morando na rua. Imagine isso, você morando na rua, sem ter o seu quarto, uma cama para dormir, um banheiro para você tomar um banho, um prato de comida decente. Imagine isso, é até difícil de imaginar. Associado a isso, é muito comum o uso, a utilização de drogas. Eu estou falando de mais de drogas ilícitas. É muito comum isso. Até porque, como que a pessoa vai suportar a estrutura psíquica dela? Como que ela vai suportar? Então é muito comum elas terem envolvimento, não digo todos, é óbvio, né? Mas muitos, envolvimento com álcool, envolvimento com maconha, ou cocaína, heroína. Aquilo que é mais barato é o crack, no caso, é o mais acessível, que é uma das piores drogas que existe, porque ela é produzida através dos resquícios, ou seja, dos rejeitos da cocaína. Imagina isso, se a cocaína já é ruim, imagina o rejeito da cocaína, e aí se faz aquelas pedras de crack que eles fumam, né? E é isso. Agora, veja bem o nível de vibração dessa pessoa. Imagine, vocês acham o quê? Que ela acorda de manhã pensando no que ela vai ser útil para o mundo, o que ela vai fazer, ela vai dar uma aula, ela vai ensinar alguém, ela vai passar o que para os filhos, o que ela vai produzir naquele dia, quais são algum ideal, será que ela acorda pensando em algum ideal? Claro que não. Ela acorda já pensando, puxa vida, ninguém me matou essa noite, ninguém me pôs fogo, meu filho, meu cachorro que estão aqui perto de mim, alguma coisa assim. Imagina, se tiver alguém perto, às vezes é um solitário, ele vai vir agora, estou com fome, o que eu vou comer? Ou seja, é muito imediato. Então ele vai ser um pedinte, vai pedir talvez um dinheiro no farol, alguma coisa assim, um café de uma padaria, para poder tomar um café da manhã. Então, imagine a mente dessa pessoa, a emoção dessa pessoa e a prática, o que ela faz na prática. Eu acho que não preciso entrar muito em detalhes com relação a isso. Então, tudo isso, gente, vai gerando um nível de vibração muito baixo. Por isso eu coloquei aqui, no último lugar, eu na verdade inverti aqui de 1 a 7, porque o 7 seria uma vibração mais alta. Então, eu estou partindo do mais denso para o mais sutil, já disse isso. Então, imagine o nível de vibração de uma pessoa dessa. Depois, em segundo lugar, tem uma outra categoria, que é o homem medíocre. O que é um homem medíocre? É um pouco melhor. É um pouco melhor, porque ele não está dependendo do crack, pelo menos ele tem um local para morar, para tomar banho, um prato de comida. E muitas vezes trabalha. O que é um homem medíocre? Gente, o homem medíocre é a grande maioria das pessoas. A grande maioria da população mundial está nessa categoria aqui, medíocre. Então, o que essa pessoa vibra? O que ela vibra? Bom, as coisas que ela faz, o que ela pensa. Normalmente essa pessoa, ela não tem ideias coletivas, ela não pensa no outro, o egoísmo é dominante aqui na mediocridade, o egoísmo. Então ela pensa nela, nas coisas dela, só ela, é um egoísmo, é um processo. Então,
ela se ocupa como? Vai se ocupar das coisas que normalmente são impostas pela sociedade. Então, ela vai acompanhar esses programas ridículos que existem por aí na televisão aberta, aliás, na TV a cabo também, esses reality shows, esses programas. Vai perder o sábado dela, o domingo, assistindo essas coisas, né? Ela não sabe porque trabalha, ela acha que ela trabalha para ganhar dinheiro, né? Então essa é tipo de uma pessoa medíocre. O medíocre acha que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, não para pertencer, não para somar à sociedade o melhor dela, não, ela trabalha para ganhar dinheiro, né? Então isso é próprio do medíocre. O medíocre normalmente também se utiliza de drogas. Ele também se utiliza de drogas, até porque não tem como ele conviver com essa mediocridade 24 horas por dia, se ele não fizer isso. Então ele vai beber, são drogas lícitas muitas vezes. Ele vai beber muita cerveja, todo esse tipo de coisa, vinho, álcool, bebida, caipirinha, esse tipo de coisa. Normalmente ele vai ter que fazer um churrasco no fim de semana, né, assar lá um cadáver para poder comer. Não sou contra não, viu, comer carne e tal. Mas é o excesso, né? O excesso é complicado. Tudo que é excesso é ruim, é complicado. Então é isso, ele fica dependendo disso. Aí depois vai lá assistir aqueles programas que não alimentam a alma em absolutamente nada, muito pelo contrário, eles acabam idiotizando as pessoas, porque não. Isso já tem estudos sobre isso, gente. Se você ficar 2, 3 horas na frente de uma televisão, assistindo esses programas, né? Não um programa sério, um documentário interessante, óbvio que tem coisas interessantes para assistir, você pode ter que selecionar bem, mas na frente desses jornais eletrônicos que só mostram crime, essas coisas, esses programas que não adicionam absolutamente nada à alma, a pessoa ela vai perdendo capacidade cognitiva. Por quê? Porque quando você está na frente da televisão, você é muito passivo, você recebe as informações, você vai receber as informações e você não raciocina, não pensa. Ou seja, você atrofia. Isso, mais tecnicamente, se chama, você perde capacidade cognitiva. Os neurônios, eles trabalham com amarrações, são amarrações de caminhos elétricos, e você acaba perdendo isso, são as sinapses. Você acaba perdendo isso. São caminhos já pré-estabelecidos que você vai criando. Daí que é importante, por exemplo, na medida que você vai aprender uma língua nova, que você aprende a tocar um instrumento, que você aprende a jogar xadrez, que você aprende a leitura, isso é fundamental para você criando essas sinapses, criando esses caminhos alternativos, e você vai ficando com uma mente mais rica. Então, o contrário senso acontece com as pessoas os medíocres, né? Que ficam assistindo televisão, muito internet, muito bobagens, né? Joguinhos, celulares, esse tipo de coisa. Muito bem. Depois, nós temos o idealista. O idealista, ele já vai vibrar um pouquinho melhor, a frequência um pouco mais alta do que o medíocre. Por quê? Porque o idealista, como diz o nome, ele já tem um ideal, ele não está contente com as coisas, então ele quer que mudem as coisas. Ele procura, isso está muito no jovem também, o jovem tem bastante isso. Então ele procura, puxa vida, mas eu não estou contente, eu quero mexer. Agora, qual é o problema do idealista? Uma grande armadilha aqui. Por quê? Porque na medida que ele é somente idealista, normalmente, gente, ele acaba sendo manipulado e usado, a melhor palavra, usado, por instituições políticas, partidos, por religiões, falsas religiões, né, porque capturam essas pessoas com o ideal e acabam fazendo delas o que querem. Por quê? Porque elas não pensam. Porque elas não estudam, porque elas não têm um direcionamento, elas só têm o que? O ideal, né? Por isso que são chamadas idealistas. E a gente vê na história muitas pessoas que se perderam, eram grandes idealistas e acabam se perdendo por conta
de faltar esse norte, de faltar um estudo mais aprofundado, né, de faltar o próximo passo que eu vou dar aqui. Então eu vou percebendo que eu vou sutilizando, que vai aumentando a energia vibracional de um indigente. Por exemplo, se você comparar um indigente com um idealista, há uma diferença grande de vibração. Então é óbvio que o idealista ele já tem mais condições. O que ele atrai? Ele atrai coisas parecidas. Ele não vai atrair um outro indigente perto dele, mas o indigente atrai outro. Medíocre só atrai mediocridade, com certeza. E o quarto é o filósofo. Então o que eu chamo de filósofo? Filósofo, a etimologia vem de o philos, do grego philos, sofos, sabedoria, philos, amante, buscador, né? Então aquele que busca a sabedoria. Isso é um filósofo. Aliás, o filósofo, a nossa sociedade é tão louca que criou uma faculdade de filosofia, quando na verdade a filosofia deveria estar lá no pré-primário, acompanhando todas as matérias, acompanhando a matemática, o português, a geografia, a biologia. A filosofia jamais deveria ser dissociada disso. Eu, como amante da filosofia, para mim o que falta no mundo é a filosofia, é o estudo. Quase ninguém estuda. Então, filosóficos. Então, o filósofo, por que eu disse que é uma vibração acima do idealista? Porque o filósofo, como ele já começa a estudar, ele busca a sofos, a sabedoria, ele já começa a estudar. Então ele estuda. E na medida que ele vai estudando, ele vai percebendo que ele precisa, aquele ideal que ele tinha, ele precisa canalizar esse ideal, canalizar essa energia. Então, vocês imaginam o seguinte, uma hidrelétrica geradora de energia, como em Itaipu, tá, mas aí, não tem cabeamento para ela conduzir essa energia para os locais que precisa. Então ela fica estocando, não tem como estocar aquela energia. Então ela produz e se perde ali dela, não é? Então é exatamente isso que é o idealista. E qual a diferença para o filósofo? O filósofo, como ele começa a estudar, ele começa a canalizar, ele começa a perceber que ele tem como canalizar essa energia para dar resultado. Então ele começa a vibrar. Então é uma vibração, ele começa a vibrar uma frequência maior do que o idealista. E quando eu digo vibrar, é vibrar em todos os sentidos, inclusive no que ele faz. Por exemplo, ele estuda bastante. E ele não estuda uma coisa, não, ele estuda diversas. Por quê? Porque ele aprendeu que não deve acreditar em ninguém. Da mesma medida que eu mesmo, quase todas as aulas, palestras que eu dou, os livros que eu escrevi, eu digo, não acredite no que eu falo, não acredite no que eu escrevo, não acredite no que vocês leem, não acreditem em nada. Experiencie, experimente, raciocine, crie a tua própria convicção. É para isso que serve a filosofia, para ensinar a gente a pensar. Porque senão vai ser mais um instrumento para fazer você um mecânico, um robô. Então eu ouvi o Valmir da academia, porque ele é diretor, porque ele é isso e aquilo. Então é aquilo. Não, não é aquilo. Tudo que a gente fala nas nossas aulas, nos nossos livros, a nossa proposta é que você vá atrás, pesquise, pegue uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, tire dali a tua convicção, experiencie sobretudo. Então isso que é o filósofo. Então o filósofo, lógico que ele vai vibrar uma condição melhor. E quinto, é o discípulo. O discípulo. Então o que é um discípulo? É uma vibração acima do filósofo. Por quê? O discípulo, ele já percebeu que a sabedoria não é algo a ser buscada. Olha que interessante isso. E que buscar algo já é um vício, na raiz. Exemplo, eu garanto para vocês que quem jamais vai ser feliz é aquele que quer ser feliz, que deseja ser feliz. Isso vai ser uma outra aula. Eu vou gravar uma aula sobre felicidade. Mas por que isso? Porque ele já viciou com o desejo a base. E a felicidade é exatamente o oposto. Da mesma maneira, a questão da sabedoria, do filósofo para o discípulo.
O discípulo, ele percebeu que sabedoria não é algo a ser buscada. A sabedoria, ela vem do não desejo. Quando você começa a agir pelo não desejo, você age simplesmente pela missão, por aquilo que tem que ser feito, e não mais para ganhar dinheiro, para ganhar um aplauso, para ganhar número de seguidores, para ganhar qualquer coisa. Ou seja, você não está atrás de um troféu, você não está atrás de uma recompensa, e você faz as coisas que devem ser feitas dentro da sua missão. Você conquista a sabedoria, porque você... Aliás, eu estava falando isso no começo, você quebra a separatividade, porque isso é a lei da atração. Então, um discípulo começou a trabalhar melhor a lei da atração. Então, tudo que ele faz, ele pensa, ele sente, ele age, o prana que ele utiliza para as coisas, na sua grande maioria, são para coisas produtivas, são para coisas úteis. Então é óbvio, o que ele vai atrair o quê? Ele vai atrair riqueza, prosperidade, ele vai atrair pessoas parecidas, ele vai atrair isso, sucesso. Esse é o verdadeiro sucesso. Então, por isso que eu disse que isso é conquistado, tem que ser pago um preço. Né? Então é óbvio, você não vai ver o discípulo bebendo demais, fumando, vai ser difícil, não porque isso para ele seja pecado, não, é uma coisa natural que você conquista. Você vai conquistando isso. Aí que está a diferença do discípulo para o filósofo. Enquanto o filósofo busca sabedoria, o discípulo ele começa a acessar. É óbvio, gente, que existem diversos níveis. Como eu disse, eu poderia dividir isso não em 7, mas em 21 ou mais, em 42 subdivisões. Então há níveis de discípulo. Sexto, o iniciado. O que é um iniciado? O iniciado vai vibrar muito mais que o discípulo, dependendo do tipo de discípulo. O iniciado é aquele que já obteve na vida um conhecimento tal sobre si mesmo, um conhecimento tal sobre as leis da natureza, que ele já consegue se adequar à vontade, ele consegue se adequar às leis da natureza e agir conforme a elas. Então, na medida que você começa a não desafiar mais as leis da natureza e agir conforme a elas, você vai conseguindo fluir na vida. Seria como se imagina se você colocasse lá um barquinho no rio e aproveitasse a correnteza. Simplesmente direcionasse só com os dois remos o barquinho, e o barquinho vai sozinho. É mais ou menos isso que é o iniciado. Iniciado existe de muitos graus. Se é primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, dependendo da divisão, tem quinto, às vezes são 16, o tarô define 16, depende da chave que você vai pegar, que aqui não vem ao caso. E sétimo e último é o avatar, ou o iluminado. Então, o que é um avatar ou um iluminado? Para encerrar, um avatar, a palavra avatar vem de ave, é aquilo que vem de cima para baixo. O tar vem de Torá, Torá, que é lei, ou seja, um avatar é aquele que traz a lei. Um iluminado, um Bodhisattva, chamado também Bodhisattva. Então, o iluminado é aquele que já atingiu todas as camadas, já chegou na última iniciação. Ele já é um iluminado pleno, ele é um homem completo, um verdadeiro ser humano, né? A cópia da divindade. Aí nós temos, por exemplo, diversos, o Confúcio, o Buda, Jesus Cristo, Hermes Trismegisto, temos o Moisés, o Lao Tse, diversos outros, muitos outros. São os avatares iluminados. Então imaginem a vibração de um avatar, de um iluminado. Com certeza, se você chegar perto dele, você vai sentir, talvez se sinta até mal, porque tamanha é a vibração de pureza desse ser. Então imagine agora, olha, do 1 ao 7, qual que você se colocaria? Mas não precisa responder para ninguém, isso é um assunto seu. Qual o nível de vibração, mais ou menos aqui, que você se enquadra, né? Eu sei que muitos vão dizer assim, mas eu sou um avatar. Eu tenho alguns amigos, que é interessante, né?
Eles se acham perfeitos, completos, resolvidos, é um negócio lindo. Eu falei, nossa senhora, né, qual é a mensagem de hoje, né? Eu pergunto. É impressionante, né? Mas é uma cegueira tão grande que eu diria que eles estão aqui na linha da mediocridade, né? Porque tem um prato de comida, tem um teto, uma caminha para dormir, então se coloca nessa linha da mediocridade, né? Claro. Porque o Avatar, não precisa nem falar quem é Avatar, porque ele mesmo já vai saber quem é um Avatar. Tá ok? Bem, então é isso. É o trabalho. Melhore a sua vibração, defina o que você quer, diminua esse ato entre o que você busca e o que você é. Por isso que a questão é ser. Ser. Eu sou. Essa aqui é a questão. Então seja aquilo que você deseja e pague o preço. Muito obrigado.